Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer fez uma mini reforma ministerial, fortaleceu a articulação política do governo para focar agora principalmente nas reformas que precisarão ser votadas no Congresso Nacional. Uma das nomeações, no entanto, a do ministro Moreira Franco, gerou polêmica e reação da oposição. Você confere tudo com a gente a partir de agora aqui na Rádio Nacional e na TV Brasil. A gente começa justamente falando desta mini reforma ministerial. O presidente Michel Temer mexeu aqui no tabuleiro de estrutura da esplanada dos ministérios, fortaleceu a articulação política, nomeou aí como ministro da articulação política da Secretaria de Governo o agora ministro, que é o deputado federal Antônio Embaçaí, que é do PSDB. Quem tem detalhes sobre as nomeações e as mudanças ministeriais é Maíra Heinen, diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. O deputado do PSDB, Antônio Embaçaí, entra na Secretaria de Governo no lugar de Gedel Vieira Lima, que deixou o cargo em novembro passado, depois de imbróglio aí com o então ministro da Cultura, Marcelo Caleiro. E disse que terá como uma das missões, dialogar com o Congresso e apartar as divergências em propostas prioritárias, como a reforma da Previdência. Vamos acompanhar o que disse o ministro. A prioridade estabelecida pelo presidente Michel Temer, que está lá nesse momento a reforma da Previdência, tem a modernização das leis trabalhistas, tudo sempre na direção da reconstrução da economia. O Brasil precisa fazer isso. É essencial para que ele volte e tentar a perspectiva de futuro. Mais cedo, antes mesmo de tomar posse, Embaçaí se encontrou com o senador tucano Aécio Neves e com o presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Disse, inclusive, que a reeleição do democrata é a prova da força da base aliada no Congresso. Maia, por sua vez, disse que vai liderar as reformas no Congresso. O presidente Michel Temer também falou em favor das reformas e disse que a popularidade virá depois. Vamos conferir a fala do presidente Michel Temer. A sociedade, num dado momento, tem que vir e reconhecer o que o governo está fazendo, que vem sendo feito pouco a pouco, até por uma razão singela, é que nós também fazemos uma distinção entre os atos populistas e os atos populares. Os atos populistas têm muito uma significação política, né? Ou política eleitoral. Os atos populares são aqueles que você vai tomando em benefício do povo, sabendo que a popularidade virá depois. Outra ministra que tomou posse nesta sexta-feira foi Luiz Linda Valois, no novo Ministério dos Direitos Humanos. Outra mudança foi na área de atuação do ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, que agora passa a ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Já Moreira Franco saiu da Secretaria Executiva do Programa de Parceria para Investimentos e assumiu a Secretaria-Geral, ganhando status de ministro. Dessa forma, ele, que é citado em delações da Lava Jato, vai ganhar foro privilegiado. Rosiane? Obrigada, Maíra. E olha, a gente vai continuar falando sobre a posse de Moreira Franco, mas antes, alguns bastidores em relação a essas mudanças ministeriais nesta posse que ocorreu hoje aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está neste momento. Acompanhei toda a posse no período da manhã, conversei com os ministros no período da manhã. E assim, em relação a essa nomeação de Antônio Embaçaí, essa nomeação, em termos políticos, fortalece o PSDB. Então, ali, na hora que acabou a solenidade, Antônio Embaçaí foi completamente cercado. Então, contando para vocês esses bastidores, ele foi cercado por jornalistas e a principal indagação naquele momento a ele era o seguinte: se isso geraria ciúmes entre aliados, entre outros partidos da base aliada, já que o PSDB saía fortalecido nesta mudança ministerial, porque tanto ele tomou posse
posse como ministro, como o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que é do PSDB, ficou numa postura também fortalecida, já que o ministério passou a ser Ministério da Justiça e da Segurança, num momento, inclusive, em que tem um foco muito grande para essa pasta diante de toda a crise carcerária enfrentada no país e que o governo federal está dando um apoio muito específico aos governadores para esse enfrentamento da crise carcerária, já que a questão da segurança é constitucionalmente um tema estadual, de governo estadual, mas que existe um reforço e um apoio federal neste caso. A resposta de Antônio Baçaí, todas as vezes que ele foi indagado sobre isso, e ele foi indagado muitas vezes mesmo aqui nos bastidores, foi que não há motivo para ciumeira, que o foco dos ministros é fortalecer o trabalho aqui no Palácio do Planalto, fortalecer essa articulação política com o Congresso Nacional. Eu conversei com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para saber também se daquela disputa de ontem na Câmara, na qual ele foi reconduzido à presidência para ficar aí pelo próximo biênio, se ficava alguma sequela, já que entre os candidatos ali tinha vários que eram, havia vários que eram da base aliada. Ficava alguma sequela disso? Rodrigo Maia apostou que não, disse que não há motivo para sequela, que a base está coesa, inclusive está unida para avançar nas votações dessas reformas. Agora, retomando o assunto, Moreira Franco. A posse de Moreira Franco gerou muita polêmica hoje e indagações ao próprio ministro, porque ele ao virar ministro, ele passa a ter foro privilegiado e terminou ocorrendo questionamento sobre se isso teria algum interesse em relação a investigações da Lava Jato. O ministro falou sobre isso aqui no Palácio do Planalto, mas a oposição também reagiu e está se mobilizando em relação a essa posse. Quem tem todos os detalhes sobre isso é Lucas Por Deus Leon, que fala conosco também dos estúdios da Rádio Nacional. Lucas, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, após tomar posse como secretário-geral da presidência, Moreira Franco negou que o status de ministro tinha sido dado a ele para que tivesse a prerrogativa do foro privilegiado. Moreira Franco é citado em delações premiadas da Operação Lava Jato e com foro privilegiado terá o direito de ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso gerou uma repercussão e o caso foi comparado à nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, quando o ministro Gilmar Mendes, com uma liminar, barrou a posse de Lula sob o argumento de obstrução da justiça. Depois de empossado, Moreira Franco comentou que a situação é diferente daquela. Vamos ouvir. Olha, há uma diferença muito grande das tentativas que foram feitas no passado, nesse sentido, da que está ocorrendo aqui hoje. Eu estou no governo, eu não estava fora do governo, eu venho cumprindo sem ter necessidade, por até uma solicitação minha, de não dar status de ministro ou de ministério ao Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, mesmo quando a medida provisória estava sendo votada lá no Congresso Nacional, houve emendas no sentido de dar status de ministro ao secretário executivo e eu solicitei que não. Já a oposição está se mobilizando para tentar barrar essa nomeação na Justiça e no Ministério Público. O senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade, fez uma ação popular, entrou com ação popular na Justiça Federal nesta tarde para suspender a posse de Moreira Franco. No documento, o senador pede ainda que, caso não seja possível suspender a nomeação, que a investigação contra Moreira Franco continue na 13ª Vara Federal de Curitiba, que está sob a responsabilidade do juiz Sérgio Moro. Segundo a ação popular, a nomeação do ministro teria como objetivo dificultar o trabalho da Operação Lava Jato. O senador Rodolfo Rodrigues promete também recorrer à Procuradoria-Geral da República na próxima terça-feira. E o Partido dos Trabalhadores também promete recorrer para suspender a posse de Moreira. A assessoria da bancada do PT na Câmara informou que o jurídico do partido trabalha para produzir uma ação no mesmo sentido de impedir que Moreira seja julgado pelo STF. É com você, Rosiane. Obrigada, Lucas. Olha, a gente na sexta-feira sempre faz um balanço da semana para relembrar os principais fatos. Sem sombra de dúvidas, o
tema Lava Jato está entre os principais itens da semana, porque os depoimentos foram retomados lá em Curitiba, porque teve prisão nova e desdobramentos das operações da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. A gente vai voltar a este assunto, mas já que a gente falou sobre articulação política, eu aproveito para, no balanço, lembrar que um dos principais pontos da semana foi justamente o que fortaleceu a articulação política do governo no Congresso Nacional com as eleições das presidências da Câmara e do Senado. Quem está aqui hoje ao meu lado para conversar conosco neste balanço da semana, hoje não é a Mariana Jungmann, hoje quem está conosco aqui é Soane Guerreiro, nossa repórter da TV Brasil. Fortaleceu, né, Soane, no Congresso Nacional essas eleições da Câmara e do Senado. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Sem dúvida, fortaleceu bastante o governo. Primeiro no Senado. A eleição do Senado foi na quinta-feira pela manhã e aí então, na quarta-feira à tarde. E aí quem foi eleito foi então Eunício de Oliveira, que ele também é do PMDB, já estava previsto, inclusive foi fechada uma chapa única a favor dele, né, como senador, inclusive, Rosiane, até da base do PT também, os senadores da base do PT fecharam um acordo entre si e 7 dos 10 resolveram apoiar Eunício Oliveira justamente para conseguir uma vaga também na mesa diretora. Porque tinha ali, em termos de composição dos grandes partidos, das bancadas maiores, esse entendimento que era praticamente essa chapa única, tanto que ele conseguiu um número de votos muito maior do que era imaginado, foram 61 votos para Eunício Oliveira, quando o candidato de oposição ali, o candidato que correu independentemente ali, né, correu como José candidatura independente, José Medeiros, ficou com um número muito pequeno de votos. E na Câmara também não houve de fato uma surpresa, era o que se esperava aqui no Planalto, uma vitória de Rodrigo Maia. Sem dúvida, ele também ganhou assim, na primeira vez não teve nem segundo turno, ganhou em primeiro turno, então realmente com mais de 290 votos, assim, ele precisava de 257 apenas, conseguiu mais de 290, então realmente era esperado, tinha uma articulação muito grande quanto a isso, tanto que alguns candidatos, outros 4 candidatos, eram 6 no total, e 4 entraram com ações aqui no Supremo Tribunal Federal, justamente questionando essa reeleição do Rodrigo Maia, porque ele assumiu o mandato tampão aí para concluir o mandato de Eduardo Cunha, que foi cassado, então ele realmente teve muita força lá no Congresso e por causa também do apoio aqui com o Planalto, né? Sem isso, acredito que ele não teria conseguido esses 293 votos. Ele tinha não um apoio direto em termos de negociação, porque o Planalto, inclusive, fez questão de dizer a todo momento que não ia interferir, era uma questão do Congresso Nacional, mas quando se fala muito da força do Planalto em relação a essa eleição, é porque o Rodrigo Maia, ele alinha muito mais em termos da pauta que seria de interesse ao Palácio do Planalto. Então, em termos, por exemplo, de pauta econômica do que vem para frente, isso foi também um ganho para o governo, essa vitória de Rodrigo Maia. Daqui a pouquinho o Sônia vai voltar para falar com a gente também de Supremo. Ela já deu uma pista aí do que tem do balanço da semana no Supremo Tribunal Federal, mas agora, já para falar sobre Supremo, um dos assuntos da semana foi a escolha de Edson Fachin por meio de sorteio para relatar a Lava Jato no STF, só que tem aí novidades em relação a isso. Quem vai contar para a gente é Carolina Pimentel, diretamente da redação da Agência Brasil. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo. O novo relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, recebeu hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para tratar dos próximos passos aí da investigação. Foi a primeira reunião de Fachin após ele ter sido sorteado para relatar esse processo da Lava Jato na Corte. Após a homologação das delações de executivos e ex-funcionários da Odebrecht pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, o procurador Rodrigo Janot já começou a trabalhar nos pedidos de investigação de citados nesses depoimentos. Não há um prazo para Rodrigo Janot enviar os pedidos de investigação ao STF e também não há um prazo para arquivamento na Corte. A partir da escolha como novo relator, Edson Fachin passou a ser o responsável por cerca de 100 processos relacionados à Lava Jato, além das delações aí da
da Odebrecht. E nesta fase de transição, o ministro Edson Fachin terá o auxílio do juiz Márcio Schiffler, que era o braço direito do ministro Teori Zavascki, que era o então responsável pelos trabalhos da Lava Jato no STF. O juiz Márcio Schiffler, como nós noticiamos durante a semana, pediu o desligamento do STF e voltou para Santa Catarina, mas vai auxiliar o ministro Edson Fachin nesta fase de transição. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente sempre lembra que os detalhes você pode conferir no site agenciabrasil.abc.com.br. No próximo bloco, a gente vai falar mais de Lava Jato. Teve depoimento, o que disseram nesses depoimentos lá em Curitiba. Você vai conferir com a gente daqui a pouquinho. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já começa acionando a nossa reportagem da Rádio Nacional lá em Curitiba, onde está Daniele Soares. Viajou para Curitiba para acompanhar esta semana os depoimentos que foram retomados na Operação Lava Jato. E ela conta para a gente agora o que ocorreu hoje, quem foi ouvido e o que eles disseram. Boa noite, Daniele. Boa noite, Rosiane. O senador cassado Delcídio do Amaral prestou depoimento hoje ao juiz federal Sérgio Moro. E Delcídio, Rosiane, voltou a acusar o ex-ministro Antônio Palocci de fazer a ponte entre o governo, à época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os empresários para beneficiar campanhas políticas. Delcídio disse que o ex-ministro tinha uma grande influência e um trânsito muito bom entre o empresariado. Delcídio prestou depoimento hoje como testemunha de acusação no processo que investiga o ex-ministro Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Esses réus foram denunciados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o advogado de Palocci, José Roberto Batóquio, criticou o depoimento de Delcídio do Amaral. Disse que o senador cassado não trouxe provas e Batóquio disse também que tudo o que o senador cassado trouxe hoje, falou, foi o que ele ouviu dizer de terceiros. Batóquio afirmou que estamos, então, numa situação do diz que me disse, do será que pode ser, será que não pode ser, e disse que isso não é prova. Essa foi a crítica, então, do advogado de Palocci ao depoimento do senador cassado Delcídio do Amaral. No final ainda, Rosiane, o advogado de Palocci ainda brincou ao conversar com a imprensa que para incriminar o ex-ministro será preciso dar um salto triplo twist carpado. Essas foram as palavras do advogado de Antônio Palocci. Também prestaram depoimento hoje o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, e o engenheiro Luiz Kornick. Prestaram depoimento nesta tarde. Os dois disseram que não trataram de pagamento de vantagens indevidas com Antônio Palocci. E de manhã, o Sérgio Moro ouviu a ex-funcionária da Odebrecht, Maria Lúcia Tavares, que também negou conhecer Antônio Palocci. Ela reafirmou durante esse depoimento de hoje que Mônica Moura era conhecida, que é publicitária e esposa do ex-marqueteiro do PT, João Santana. Ela falou, a Maria Lúcia Tavares falou que Mônica Moura era conhecida como feira na planilha da Odebrecht. Essa planilha indicava aí os pagamentos que a empreiteira deveria fazer, os pagamentos de propina, né? E os beneficiários nesse documento eram chamados por apelidos. Segundo os investigadores, Palocci seria o italiano, né? Nome que consta nessa planilha, mas a defesa nega. Rosiane. Daniele, eu não sei ainda se você vai conseguir me ouvir bem, mas se estiver me ouvindo, a gente sempre faz o balanço na sexta-feira e um dos fatos da semana foi justamente, você falou agora de Mônica Moura, do publicitário João Santana, um dos fatos nesse balanço da semana foi justamente mais uma das condenações, né? Isso a gente pode dizer que é um dos principais fatos de Lava Jato esta semana também, né? Com certeza, Rosiane. Ontem saiu, né, a condenação do ex-marqueteiro do PT, João Santana, e da esposa dele, a publicitária Mônica Moura. Eles foram condenados a 8 anos e 4 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Também foram condenados o engenheiro Luiz Kornick, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-gerente da Petrobras, da área internacional da Petrobras, Eduardo Musa, e o ex-presidente da empresa Sete Brasil, João Carlos Ferraz.
Então, Rosiane, como você disse, esse foi um importante fato da semana. Outro importante acontecimento ainda é que na quarta-feira foram retomados os trabalhos da Operação Lava Jato aqui na Justiça Federal em Curitiba. O Sérgio Moro começou então a ouvir mais testemunhas de acusação nesse processo de Antônio Palocci, que teve prosseguimento hoje com a oitiva do senador cassado Delcídio do Amaral. Rosiane. Muito obrigada, Daniele Soares. E olha, a gente vai continuar falando de Lava Jato, mas desta vez em relação a mais um dos desdobramentos das operações que estão sendo feitas no Rio de Janeiro. E quem tem informações para a gente hoje de mais um dos nossos serviços no noticiário da EBC, que é a Rádio Agência Nacional. Então, diretamente da Rádio Agência Nacional, quem tem informações para a gente sobre mais uma dessas etapas de operação no Rio de Janeiro é a repórter Carol Assunção. O ex-assessor de Sérgio Cabral, Francisco de Assis Neto, conhecido como Kiko, foi preso nesta sexta-feira por policiais federais no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele foi alvo da Operação Eficiência na semana passada, a mesma que buscava a prisão do empresário Aike Batista. Ele foi encaminhado para depor na sede da Superintendência da PF, na região portuária do Rio. E outro ex-assessor especial de Sérgio Cabral, o Ari Ferreira da Costa Filho, preso nesta quinta-feira acusado de participar de esquema de lavagem de dinheiro, está no presídio Ari Franco, em Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro. O advogado dele, Marco Aurélio, disse que não vai se pronunciar sobre o caso, que está sob sigilo de justiça, mas informou que o cliente possui nível superior. A expectativa, então, é que Ari Filho seja encaminhado para Bangu 8, no complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade, onde ficam os presos com diploma de nível superior. É lá, por exemplo, que está o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso no ano passado pela Operação Calicut. Ari Filho é considerado pelos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, como um dos operadores financeiros mais importantes da organização chefiada por Cabral. De acordo com a Polícia Federal, investigações apontam participação dele na lavagem de pelo menos 10 milhões de reais em 8 anos. Olha, quem estiver assistindo a gente pela TV Brasil, acompanhando a gente pela TV Brasil, lá entrou o nome Priscila Rangel, não, só reforçando. Esta é a nossa repórter Carol Assunção, ela que é da Rádio Agência Nacional. E vários boletins de noticiário da Rádio Agência Nacional, o áudio, você pode acompanhar, ouvir no site da própria Agência Brasil. Então, lá na Agência Brasil, você desce a página, lá embaixo tem Rádio Agência Nacional. É só entrar lá, agenciabrasil.ebc.com.br, e acompanhar também o noticiário da Rádio Agência Nacional. Por falar em agência, é para lá que a gente vai agora conversar com Carolina Pimentel, que tem outras notícias. Rosiane, o sistema eletrônico usado na distribuição de processos do Supremo vai passar por uma auditoria externa. De acordo com o STF, essa auditoria já estava prevista no plano de trabalho da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, que assumiu o cargo em setembro do ano passado. Esse sistema, por exemplo, foi usado na escolha do novo relator dos processos da Operação Lava Jato, que resultou na escolha do ministro Edson Fachin. O sorteio eletrônico foi desenvolvido pelo Departamento de Informática do Supremo. É usado para a escolha do relator para todas as ações que chegam à Corte. Essa escolha é aleatória e, no caso do sorteio para a relatoria da Lava Jato, por exemplo, o sorteio durou 3 minutos, foi feito na sala da presidência do Supremo e acompanhado pela presidente Carmen Lúcia e assessores, segundo o STF. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E já que a gente está falando de Supremo Tribunal Federal, eu volto a conversar aqui com a repórter Suane Guerreiro para trazer os bastidores desta semana, também no balanço da semana, mas a gente traz os bastidores sobre o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, porque foi uma semana que havia toda essa expectativa em torno do sorteio, mas teve também a abertura dos trabalhos no Judiciário. E aí, o que é que você destacaria? Porque você ficou a semana inteira ali, o que é que chamou mais atenção?
Bom, primeiro, não em relação exatamente ao ministro Edson Fachin, que é o novo relator da Lava Jato, mas no primeiro dia dos trabalhos do STF, que foi na quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, pediu um tempo a mais para analisar o processo que trata da linha sucessória da presidência, ou seja, que vai dizer se quem é réu pode ser ou não substituto do presidente, nesse caso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e, por último, a própria presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele pediu vistas desse processo, então, esse julgamento foi remarcado, ainda não se sabe para quando, mas realmente a expectativa grande em torno do Supremo é justamente os processos, o andamento dos processos da Operação Lava Jato. Ontem teve uma nova sessão, Rosiane, e aí logo que o ministro Edson Fachin entrou, ele não quis falar com ninguém, só que depois, já no final da sessão, e em plenário, ele falou um pouco sobre esse processo, como é que ia ser. Perguntaram para ele se ele ia dar conta desse volume de processos, tem muitos inquéritos, tem muitas delações premiadas, são mais de 100 delações. E aí ele disse que sim, que daria conta, que a equipe é grande, que a equipe é eficiente. E ele foi perguntado também, especificamente, sobre o juiz auxiliar do Teori Zavascki, Márcio Schiffler, que pediu para voltar para o Tribunal de Justiça do Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina, verdade. E aí ele é um dos principais juízes, era um dos principais juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki e pediu para retornar para lá então, mas ele já conversou com o ministro Edson Fachin e ele disse então que iria pedir para ele reconsiderar essa volta. Porque realmente é uma pessoa que está desde o começo auxiliando aí. Só mais um bastidor em relação a essa questão do Edson Fachin, porque aí ficou resolvido quem é o novo relator da Lava Jato. Mas a vaga do ministro Teori Zavascki, morto no mês passado, continua aberta. É aqui no Palácio do Planalto que tem que ser decidido quem será o novo ministro. Eu apurei hoje nos bastidores, conversando aqui no Palácio do Planalto, que a expectativa, a tendência é que este nome só saia depois que lá no Senado Federal for decidida a nova presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque o ministro que foi indicado para o Supremo vai ter que passar por uma sabatina lá na CCJ. E aí o entendimento político é de que o ideal é que, tão logo o novo ministro tenha o nome indicado, imediatamente ele já seja sabatinado para não haver aí esse vácuo entre a indicação e a posse, portanto, uma espera em torno da escolha do novo presidente da CCJ. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos a São Paulo para saber informações com Raquel Setz em relação à ex-primeira-dama Marisa Letícia. Oi, boa noite, Rosiane. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma informação muito nova. Estava marcado um novo exame para acontecer às 6 da tarde, mas a gente ainda não tem o resultado desse exame. Esse é um protocolo que tem que ser seguido no caso de morte cerebral. Então, quando se constata que o cérebro não tem mais atividade, é necessário fazer alguns exames até poder ser declarada realmente a morte encefálica. O primeiro exame foi feito ao meio-dia e esse outro às 6 da tarde. O movimento continua intenso aqui em frente ao Sírio-Libanês, com militantes, pessoas que vêm prestar solidariedade a Lula, entre eles o padre de Júlio Lancelotti, o deputado Paulo Teixeira do PT. Com o contato da Raquel, tá picotando aqui o áudio, gente, então depois a gente traz informações ao longo da nossa programação. Boa noite a todos, até segunda-feira.